Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha quem tá aqui na área de novo. Professor Jairo, para começar esse segundo bimestre, eu tenho certeza que vocês estavam ansiosos, pensando, começa o segundo bimestre, começa que eu quero estudar muito. Não é? Vocês estavam ansiosos, né? Não me decepciona não, por favor, gente. Tô aqui todo felizão. E vamos de aula, né, pessoal? Esse segundo bimestre que vamos dar prosseguimento, vamos dar continuidade a esse sistema EAD, que eu acho que vocês aos poucos já estão pegando o modo de trabalhar, né? Nós também, aos poucos, que o primeiro bimestre foi um negócio muito louco, né? Se a gente parar pra pensar, olha quantas coisas aconteceu. Começamos a aula no período normal, né? Presencial, todo mundo lá, aquela aglomeração gostosa da sala de aula, né? Depois veio a pandemia do coronavírus, teve a parada, antecipação das férias, depois começamos nesse sistema EAD, onde tudo era muito novo, mas estamos aí caminhando, né? Virtualmente, eu aqui da minha casinha, vocês aí, cada um na respectiva casinha de vocês. E a gente vai tocando o nosso barquinho aqui, se adaptando. Acho que todo mundo já, né, bem familiarizado com isso. E as aulas tá seguindo. E é isso aí, pessoal. Vamos dar prosseguimento a isso. Eu acredito que vocês ainda não estão com a apostila de vocês, mas eu já vou dar prosseguimento aqui e aviso para vocês que eu vou começar da página 1, onde tudo começa, né? Porque a melhor matéria sempre tá na primeira parte da apostila, no caso a história, né? Então, eu acredito que tem aí um certo, como posso dizer assim, uma certa meritocracia, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, a melhor matéria tem que começar primeiro os melhores, né? Então, vamos de história aí, pessoal. E assim, sobre esses três primeiros módulos da apostila, tá, pessoal? Porque a gente vai ver primeiro a crise no antigo sistema colonial e algumas revoltas emancipacionistas. Nós vamos estar vendo a independência da América Latina e vamos estar vendo o caudilismo e hegemonia britânica. Esses são os módulos 21, 22 e 23, tá bom? Primeiramente, pessoal, para vocês entenderem esses três módulos, vocês precisam entender uma coisa: iluminismo. Falamos sobre iluminismo, né, no conteúdo passado. Entendendo sobre o iluminismo, beleza, vocês já mataram esses três módulos, pessoal. Porque esses três módulos vocês têm que entender que é pautado nos ideais de igualdade, de liberdade, ok? Que tá lá nos princípios iluministas e a partir daí desenvolveu todo esse processo aqui. Se vocês entenderam, vocês sabem o que é iluminismo, vocês sabem que é um movimento surgido na Inglaterra que se estendeu à França, dominou a Europa, chegou aqui na América através da independência dos Estados Unidos, né, da luta pela independência americana, que teve muito dos ideais iluministas e acabou influenciando todas as lutas no continente americano, seja na América Espanhola, seja aqui na América Portuguesa, no caso Brasil, tá bom? Então, a partir daí, pessoal, vocês já sabem o que aconteceu nesses três módulos, vocês já sabem que foi tudo isso, mas vamos passar assim com cuidadinho para vocês verem, tá bom? Porque assim, esses movimentos, essas lutas pela independência, pela separação, pelo fim do esquema metrópole-colônia, pelo fim do pacto colonial acima de tudo, tem muito a ver com a crise no antigo sistema, no antigo regime, tudo bem? Qual que é o antigo regime? O antigo regime é o absolutismo, pautado lá na centralização do poder na mão do rei, a interferência do Estado na economia em todos os setores da sociedade, ok? Então, todo esse sistema aí acaba entrando em crise. Acaba entrando em crise por quê? Porque surge a burguesia, surgem as novas relações comerciais, tá bom? E surge principalmente o iluminismo e as ideias liberais, tá bom? Liberalismo político, liberalismo econômico, liberalismo político ali com as ideias do Rousseau, o liberalismo econômico com Adam Smith, o pai da economia, lembra? Mão invisível, economia se autorregula, oferta-demanda que a gente viu lá no ano passado em filosofia, ok? Todas as ideias iluministas começam a confrontar essas ideias absolutistas, pessoal. Outra coisa que favoreceu muito essa nova visão de mundo, essa nova forma de se viver em sociedade. Revolução Industrial, ok? Mudanças na produção econômica e a Revolução Francesa, revolução de caráter social e toda a estrutura, toda uma nova estrutura, toda mudança na forma de se viver, ok? Na forma de se enxergar a política, na forma de se
entender a organização política, tá bom? Então, tudo isso acabou levando a um enfraquecimento no antigo regime europeu, que é, no caso, como eu falei, o absolutismo, tá bom? A partir do momento que começa a se enfraquecer o absolutismo, começa a se fortalecer aqui no continente americano a ideia, a vontade de se tornar independente, de não ser mais essa colônia, de não ser mais submisso às monarquias europeias. Muito em virtude do quê? Dessas ideias iluministas que chegam aqui na América, e a partir daí começa a ideia do processo de independência, vontade de se tornar independente, ok? No Brasil é que a gente vai falar desses movimentos emancipacionistas, porque lá no módulo, no primeiro bimestre, na frente 1 de história, a gente falou sobre os movimentos nativistas. Relembrando para vocês, os movimentos nativistas eram aquelas revoltas de caráter local que não tinha interesse nenhum em tentar separar, era apenas revoltas ali com relação à administração da coroa portuguesa. No Brasil surgiu movimentos emancipacionistas, ou seja, esses movimentos emancipacionistas já não são revoltas locais, já são mais politizados, já têm o objetivo de se tornar independente, de separar. E os que a gente mais conhece, mais são citados e mais são pedidos em vestibulares, e principalmente no Enem, é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Esses foram os dois principais movimentos emancipacionistas no Brasil, que começou a se falar de separação, que começou a se falar de independência, de afastar esse modelo exploratório ou modelo de colonização, podemos dizer assim, tá bom? É a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Só um adendo aqui, tá, pessoal? Quando eu for mandar para vocês os slides, resuminho da aula, eu vou mandar um slide que eu já mandei para vocês, tá? Que fala sobre as revoltas nativistas, porque tem as revoltas nativistas, eu não sei se vocês perceberam, mas também vai falar sobre os movimentos emancipacionistas. Então, eu vou estar mandando de novo para vocês esse slide, tá bom? Os movimentos emancipacionistas vão estar lá no final. E como eu falei, a diferença é isso. Revoltas nativistas eram apenas revoltas de caráter local, descontentamento com a administração da coroa portuguesa, mas não se falava mais nisso. Era apenas esse descontentamento. Os movimentos emancipacionistas, eles já têm como principal objetivo separar, tornar independente, tá? Dar um ponto final nessa ideia de submissão à metrópole, de ser colônia, ok? Essa é a principal diferença, essa é a diferença que vocês têm que saber. Quais são esses dois principais movimentos aqui no Brasil? Como eu falei, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Em ambos, nós temos aí semelhanças, porém diferenças. As semelhanças, como eu dei muita ênfase no começo da aula, ideias iluministas, ok? Influência muito grande das ideias iluministas, e a partir daí a gente começa a ver algumas diferenças. A Inconfidência Mineira, ela tinha como principal objetivo separar Minas Gerais de Portugal. Olha como que era o objetivo dos Inconfidentes. Primeiro, separar Minas de Portugal, tornar Minas Gerais independente, estado de Minas Gerais, né? E a partir daí, fazer com que outros locais do Brasil se influenciassem por esse movimento e também começassem a se separar de Portugal. A Conjuração Baiana, por sua vez também, ela planejava separar o Brasil de Portugal. Ou seja, a Conjuração Baiana ela tinha um viés um pouco mais amplo, um pouco mais nacionalista, podemos dizer assim. Mas, assim, a Conjuração Baiana tinha como objetivo separar o Brasil de Portugal e, influenciado na independência do Haiti, que a gente vai estar falando isso também, acabar com a escravidão. Olha só, a Conjuração Baiana tinha esses dois princípios muito básicos aí. Tornar o Brasil independente e eliminar o sistema de escravidão, tá bom? A Inconfidência Mineira falava mais em separar Minas Gerais de Portugal. Depois, como eu falei, esse movimento pudesse ser inspirador para as outras partes do país que também conseguiriam a sua independência de Portugal. Mas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, elas não planejam independência do Brasil, ok? A diferencinha básica aí, uma planeja só a independência de Minas Gerais, a Inconfidência, e a Conjuração, independência do Brasil como um todo, tá bom? Embora a Inconfidência Mineira seja tratada como um movimento mais elitista, ok? Tendo Tiradentes como um mártir da independência, tanto é que o Tiradentes, ele deu o nome ao feriado, né? Que no final da Inconfidência ele acabou sendo esquartejado. A Inconfidência Mineira, ela teve uma adesão muito grande de negros também, tá? Não foi assim um movimento totalmente elitista, teve ali uma participação muito de pessoas negras assim muito forte, tá bom? É que assim, às vezes vocês podem aparecer aí em algum resumo, alguma coisa na internet falando que a Inconfidência Mineira foi um movimento assim muito
muito elitista. Mas não, tinha uma participação negra ali muito forte, tá? Mesmo que o Tiradentes tenha sido visto como um mártir, assim, mas, assim, teve uma participação muito grande, tá bom? A presença dos negros ali foi muito forte, muito importante. Até que o final da Inconfidência Mineira, né, ela acaba sendo reprimida pela guarda portuguesa e todos os líderes ali, eles acabam sendo julgados e condenados a sair do Brasil. E eles vão para a África. Só o Tiradentes que acabou sendo condenado à morte, foi enforcado em praça pública, como vocês sabem, aquele esqueminha de ser enforcado em praça pública e expor a cabeça dele lá para mostrar, para ser uma forma de ameaça, né? Fala, ó, se vocês pensarem em fazer alguma revolta desse tipo, olha o que aconteceu com o maluco ali, vai acontecer com vocês também, beleza? Então, essa é a diferença da Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Sacou, manos? Sacou, Minas? Espero que vocês tenham entendido até aqui, né? Comecinho, tudo. Essa é a principal diferença da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira. Tranquilo? Tranquilinho? Então, dito isso, a gente já avança aqui para o módulo 22, que a gente também continua falando sobre as ideias iluministas, que a gente vai falar sobre a independência da América Latina como um todo, tá bom? A independência da América Latina como um todo, pessoal, ela tem alguns fatores aí a se considerar. Primeiro, os ideais iluministas, é claro, que influenciou a independência dos Estados Unidos, e isso gerou, é claro, uma influência muito grande que os latino-americanos aqui, né, a parte espanhola da América, você virou e falou, oh, mano, mas os malucos lá da América do Norte conseguiram a independência, não, nós queremos também, não vai ficar aqui submisso a esses espanhóis, não, vamos pra cima, é tudo nós, tudo nós, tudo nós, tudo nós, vamos lá, porra, vai Corinthians, vamos lá, e eles foram, assim, ok? Então, tem aí a influência iluminista, tá bom? Como eu falei, ideais de igualdade, de liberdade. Tem uma outra coisa que favoreceu, o período napoleônico. Por quê, pessoal? Com o fim da Revolução Francesa, a gente vai estar vendo lá na frente 2, tá? O Napoleão assume o poder na França e começa com aquele período, não sei se vocês vão lembrar do bloqueio continental, lembra? Tornar a França a principal potência do mundo, e com o bloqueio continental ele proibia todos os países de ter relações comerciais com a Inglaterra. O objetivo é de fazer com que a França fique maior que a Inglaterra. E quem furasse o bloqueio continental, obviamente o Napoleão ia invadir militarmente esse país, ia dominar tudo lá, ia chegar e falar, tá dominado, tá tudo dominado, quem manda aqui sou eu. Napoleão era pica, Napoleão era brabo. Pensa num baixinho, gordinho, brabo. Era esse general Napoleão Bonaparte. Eu ia falar japonês, meu Deus do céu. General Napoleão Bonaparte, beleza? E o que aconteceu com o passar do tempo, só adiantando um pouquinho, tá, pessoal? Desse bloqueio continental, a França não tinha a estrutura que a Inglaterra tinha para fornecer alimentos, estrutura básica para esses países, tá bom? E o que aconteceu? A França começou a ter dificuldade para gerir essa economia, para conseguir sustentar não só a sua economia, como também vender para os outros países. Então, o que aconteceu? Muitos países começaram a fazer começou a fazer transações comerciais com a Inglaterra por debaixo dos panos, ali no office, para ninguém saber, escondidinho do Napoleão. Só que o Napoleão descobriu. Napoleão descobriu Portugal, Espanha e Rússia. Napoleão ameaçou invadir Portugal. O que aconteceu? O Dom João veio para o Brasil, que aí é a chegada da família real no Brasil. Olha aí a história, né? E aí já é o começo aí do período de independência do Brasil. O Napoleão invadiu a Rússia, vocês sabem, o Napoleão foi derrotado na Rússia, né? Olha o soldado russo lá, o inverno, que derrotou Napoleão e derrotou o Adolf Hitler, ok? E na Espanha o Napoleão realmente invadiu e dominou. Dominou a Espanha por um tempo, tornando ali o José Bonaparte, seu irmão, o rei espanhol. Olha aí, depois o rei espanhol colocou o irmão lá, olha o nepotismo, né? Bom e velho nepotismo. Só que com o José Bonaparte no trono espanhol, a Espanha enfraqueceu a sua força aqui para controlar as metrópoles. Foi aí que os caras falaram, eita, cuzão, é agora. Vamos lá, vamos dominar esse negócio aí, é tudo nosso agora. E favoreceu muito o processo de independência também. Tanto é que quando Napoleão é derrotado, que a Espanha volta a ter um rei espanhol, né? Conseguem depor lá o irmão do Napoleão e a Espanha volta a ter o controle. A Espanha vem com uma campanha militar muito forte aqui na América para recuperar todo o sistema, né, suas colônias, porque a Espanha passou por uma crise aí, precisava dessas colônias para, vamos dizer assim, voltar a ter prosperidade econômica. Só que aí já tinha dois caras aqui que estavam à frente desses movimentos, que eram os libertadores da América. Quem são esses libertadores da América? A gente já falou sobre eles também em outros anos. Simão Bolívar e San Martín.
Não é à toa que, para quem é ligado em futebol aí, né, o torneio continental de futebol aqui do continente americano chama-se Taça Libertadores da América em virtude do Bolívar e do São Martín. Que eles foram dois caras assim que puxaram o exército e derrotaram muitas tropas europeias, assim, conquistando muitos territórios, assim, dando a independência a muitos territórios, conseguindo a autonomia desses territórios. Só que esses caras, eles tinham aí uma divergência política, tá? O São Martín era o cara que defendia a monarquia e o Bolívar era um republicano, ou seja, defendia uma república, um estado, formação de estado, presidente e tudo mais, tá bom? O São Martín, ele era a favor dessa monarquia e da independência, da fragmentação, vamos dizer assim, da divisão das terras conquistadas aqui na América Espanhola, porque o São Martín acreditava que isso favoreceria, vamos dizer assim, o reconhecimento com as monarquias europeias, com os europeus, e isso ia acabar dificultando possíveis invasões. Já o Bolívar era a favor da República, só que ele era a favor de unificar toda a parte espanhola, né, que eles conseguiram autonomia, e formar um único povo, um único país, um único território. Ok? Essa era essa diferença, divisão dos dois, São Martín e do Bolívar. É claro que acabou predominando a visão do São Martín, né, que a América não acabou sendo um único local, um grande território, né? Fragmentou, virou vários países aí. Tá? Só na parte espanhola a gente pode citar Chile, Venezuela, Colômbia, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. Um parênteses aí, tá? O país Bolívia tem esse nome em homenagem ao Simão Bolívar, tá bom? Bolívia e Simão Bolívar, tá bom? A gente pode citar Peru, a gente pode pegar ali na América do Norte, a gente pode citar aí outros países como Honduras, República Dominicana, Cuba também, porque não, né? Fala espanhol. Mas basicamente é isso, pessoal. Quando vocês tiverem alguma dúvida desses países latino-americanos ou do continente americano como um todo, onde foi colonizado, quem colonizou, é só vocês verem a língua oficial de cada país. Os países que têm língua espanhola foram colonizados pela Espanha. Brasil, o único país que tem o idioma português na América, Portugal. Estados Unidos, idioma oficial, inglês. Inglaterra. Canadá tem 2 idiomas oficiais, inglês e francês. Então, o que aconteceu? Uma parte foi colonizada pelos ingleses, outra parte foi colonizada pelos franceses, beleza? Então, basicamente, o processo de independência da América Espanhola teve essas características, tá? A queda do antigo regime, né, como eu falei, ideias iluministas, influência do Napoleão Bonaparte, né, com a dominação na Espanha, e aí a Simão Bolívar de San Martín, que aí começou um processo de independência muito grande. Importante a gente citar nesse período todo aí, pessoal, a independência do Haiti. A gente não pode deixar de citar que o Haiti foi o segundo país a se tornar independente aqui na América, depois dos Estados Unidos, e o Haiti se tornou independente e eles conseguiram não só se tornar independentes, como também abolir a escravidão, muito influenciado no que? Na Revolução Francesa e nas ideias iluministas, beleza? Só que o Haiti, o que acontece? Eles conseguem abolir a escravidão, a independência, que depois de um tempo acaba tendo muito conflito lá entre os próprios nativos pelo poder, e o Haiti acaba sendo dominado novamente, tá? Mas por que eu citei a independência do Haiti e essa ideia de independência e abolir a escravidão? Porque o Haiti servia muito de inspiração também para a Conjuração Baiana, que a gente falou aqui, o movimento emancipacionista que aconteceu aqui no Brasil, beleza? Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilinho? Um país que apoiou muito esse processo de independência de todos esses países aqui, de todas essas sociedades americanas, né, foi a Inglaterra. Mas aí, pessoal, a Inglaterra estava apoiando isso porque eles eram povos bonzinhos, tipo, eles pensavam, não, tem que se tornar independente mesmo, tem que acabar com essa ideia de opressão, de dominação, de submissão, de colonização. Não, os ingleses vinham aqui, a América, como uma forma de dominação, porque eles queriam que extinguisse o pacto colonial, que, como de fato aconteceu. Extinguindo o pacto colonial, a Inglaterra teve completa influência aqui no continente americano, seja com relações comerciais, seja com empréstimos bancários. A gente vai ver que na história do Brasil teve muito empréstimo vindo de bancos ingleses. Ou seja, a Inglaterra começou a ter um domínio muito grande aqui no continente americano, tá bom? Então, a Inglaterra era a favor da independência desses países e da fragmentação. A Inglaterra defendia a ideia lá de São Martim. Por quê? Porque era mais mercados para ela ter uma influência grande. A Inglaterra era o principal país do mundo, era a principal potência do mundo, e assim foi até a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos acaba tomando esse posto, tá bom? Mas vocês conseguiram entender? A ideia
inglês aqui, não era porque eles eram bonzinhos, eles eram pró-iluminismo e que tem que acabar toda essa dominação e esse sistema colonial. Eles eram a favor porque eles tinham interesses econômicos muito grandes. Tanto é que, com a independência desses países aqui, o que acontece? Acaba o pacto colonial, tá bom? Se acabou o sistema absolutista, o sistema colonial, acabou o pacto colonial. Então, a Inglaterra tinha total liberdade para comercializar aqui no continente americano. Então, isso favoreceu muito os ingleses, tudo bem? Então, isso eu já estou falando para vocês. Já adiantando o conteúdo, né? Quando os americanos aqui, os latino-americanos, eles se tornam independentes, o que acontece? Não tem essa mudança tão grande. O iluminismo influenciou, as ideias de igualdade e liberdade influenciou? Influenciou. Só que, na verdade, com a independência aqui na América Latina, vamos dizer assim, manteve-se a mesma estrutura de antes. Ou seja, não teve muita mudança. Quem estava lá na situação de camponês, de escravo, não viu grandes mudanças, ou seja, manteve-se o sistema, ok? A única mudança é que, em vez de ter uma influência muito grande das antigas metrópoles, começou a ter uma influência muito grande dos ingleses, ou seja, o sistema colonial antigo prevaleceu, o sistema antigo, o sistema desigual, que a gente pode dizer assim, né? O sistema de grandes propriedades, poucas pessoas tendo concentração de poder, de riqueza, ele manteve. Foi a mesma coisa no Brasil. O Brasil se torna independente, mas não tem uma mudança muito grande na economia e na sua política. Manteve basicamente a mesma coisa. A única diferença é que não tinha mais o domínio europeu. Ok? E foi o que aconteceu aqui no continente americano. E aí surge a chamada figura do caudilismo. O que foi o caudilismo, pessoal? O caudilismo foi a ideia de que havia um caudilho, havia um líder, geralmente um líder de uma elite agrária, e esse líder ou esse grupo de pessoas tinha um domínio político da área, e esse domínio era exercido com muita repressão, e esse cara tinha um controle, um exército muito forte ali para apoiar. Geralmente esses líderes caudilhos, eles eram muito populares, embora eles tinham todo esse vamos dizer assim, essa força política, e essa força política era imposta, assim, quem era contra eles acabavam perseguindo, tinha um exército muito forte que o defendia, esses caras geralmente eles tinham uma popularidade até entre as pessoas mais pobres, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo tá entendendo? Tranquilinho? Tranquilinho? Espero que todo mundo esteja entendendo e, acima de tudo, espero que ninguém esteja com sono, tá bom? Porque nesse friozinho, ouvir o Jairo falar de história, meu amigo, pode ser que dá um sono, né? Mas eu não quero ninguém com sono, eu quero todo mundo em pé, todo mundo... Vamos acordar aí, ninguém com sono não. Quero ver todo mundo feliz da vida aqui, todo mundo assistindo essa aula linda, maravilhosa de meu Deus, tá bom? A gente já tá chegando no finalzinho aqui, pessoal. Então, vocês conseguiram entender, ó? Tudo que eu fui falando hoje tem como princípio, tem como ideia central aqui a influência iluminista e os ideais de igualdade e liberdade, tá bom? Tudo começa aqui com os ideais iluministas. Então, se vocês entenderam o iluminismo lá no bimestre passado e conseguiram associar a ideia iluminista nessas aulas, vocês conseguiram entender de boas tudo aqui, tá bom? Tá tudo firmeza, tá tudo dominado, tá tudo certo, não tem erro, tá todo mundo indo no caminho certo. E eu quero acreditar que todo mundo aqui tá muito bem entendido com as ideias iluministas, tá bom? Então, só para finalizar aqui, a gente tem que lembrar as duas visões do pan-americanismo, tá? O pan-americanismo foi o quê? Foi as visões de defesa aqui do continente, tá? A primeira eu já até falei para vocês, que é o chamado bolivarismo, tá bom? Bolivarismo é a influência do Simão Bolívar, tá? Uma teoria que o Simão Bolívar defendia do quê? Da união dos países americanos aqui, dos países que se tornaram independentes. Por quê? Porque é uma visão que, ó, todo mundo se tornou independente, agora a gente tem que se unir contra a dominação europeia, contra a influência europeia, leia-se, influência inglesa aqui no continente americano, ok? Isso era uma visão do Simão Bolívar. É claro que isso não aconteceu, que a gente viu que a Inglaterra teve muita influência aqui no continente americano. Mas assim, era mais um negócio de se unir para evitar essa influência muito grande nesses países recém-independentes. A outra visão do pan-americanismo é o chamado Monroeismo, tá? Que é a visão do Monroe, lá, o presidente americano, que era o chamado Big Stick, ou seja, a América para os americanos. Mas aí pergunta, esse América para os americanos era porque os Estados Unidos também eram povos bonzinhos, que não queriam influência europeia aqui, queria que todos fossem livres? Não, os Estados Unidos tinham interesse comercial aqui no continente americano.
Tudo que a Inglaterra queria fazer aqui, tinha o objetivo de fazer, os Estados Unidos também queria fazer, que era o que? Exercer total controle econômico e político dentro do continente americano. Por isso essa ideia de América é para os americanos e a ideia do Big Stick lá, que é a política do grande porrete americano, que é o quê? Se você não concordar com essas ideias, nós vamos usar da força, ok? Essa é a ideia do Big Stick aí, a política do grande porrete. Conseguiram entender até aqui, pessoal? Conseguiram entender o bolivarismo e o monroeísmo? O bolivarismo já é uma ideia mais assim, de união mesmo entre os países se ser independentes para evitar uma influência muito grande de fora. Já o monroeísmo já é aquela ideia dos Estados Unidos tentar exercer total controle econômico dentro do continente americano, beleza? Ou seja, havia aí uma certa disputinha entre Inglaterra e Estados Unidos para exercer esse controle econômico dentro do continente aqui, tá bom? Tranquilinho, pessoal? Conseguiram entender? Então, se vocês conseguirem entender, já vou adiantando que hoje a gente conseguiu andar 3 módulos. 3 módulos mesmo. Damos o módulo 21, 22 e o 23 aqui da frente 1. Começamos a 1000. Estamos voando, pessoal. É nóis. Bate aqui. Beleza? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês só 2 exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Para início de tudo, né? Para dar aquela aquecidinha, né? Enquanto é começo de bimestre ainda, tá? Então esses 2 exercícios serão cobrados para segunda-feira que vem, tá bom? Quanto a isso, pessoal, eu vou estar postando hoje essa aulinha aqui, que foi 3 módulos, né? O 21, 22 e 23, da frente 1. E vou estar postando também a correção do módulo 20, lembra que eu fiz lá os dois últimos módulos, 19 e 20, que foi o absolutismo, foi os 2 últimos módulos da frente 2 da apostila 1. Que foi o absolutismo inglês e o absolutismo francês. Eu vou estar postando a correção desses 2 módulos, tá? Que tinha uma tarefinha para hoje. E vou estar postando também um resuminho desses módulos, tá bom? Lembrando, tá, pessoal? Quanto ao primeiro módulo lá, que vai falar dos movimentos emancipacionistas, vai ser um slide que eu já mandei para vocês, tá? Então vai ter lá revoltas nativistas e movimentos emancipacionistas. Então vai ter o nativismo primeiro e lá no final vai estar falando sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vai vir um slide sobre a independência na América Latina, na América Espanhola, né? E vai vir também um resuminho sobre o caudilismo aí, tá, pessoal? O caudilismo e o pan-americanismo, que é a formação dos estados nacionais aqui na América depois da independência, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vai bastante coisa para vocês aí, inclusive, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Vocês sabem onde me achar, né? Tem aqui, ó, Class 1, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, o privado do WhatsApp. É só mandar um salve lá que eu ajudo vocês no que for possível, tá bom? Então esses 2 exercícios vão ficar aqui na descrição do vídeo, aqui em cima, não aqui no meu forro, mas na descrição aqui em cima do Class 1, tá bom? E vai ser cobrado na segunda-feira, belezinha? Qualquer dúvida, é só chamar que nós resolvemos o mais rápido possível. E é isso aí, torcedão. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido tranquilo. E eu volto a falar, a chave para entender essas aulas de hoje são as ideias iluministas. Entendeu as ideias iluministas? Vocês praticamente entenderam fácil tudo que eu falei aqui hoje, tá? Então é isso aí, torcedão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não tenham ficado entediados acima de tudo. E estou partindo. É isso aí, pessoal. Fui!